caros alunos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem, continuem a se cuidar. Bom, como vocês sabem, nós estamos a entrar para uma nova parte da nossa matéria. Na última semana, vocês fizeram uma tarefa acerca da natureza das substâncias, falando de substâncias moleculares e covalentes. Então, hoje vamos dar sequência a esse tema, falando de um outro grupo de substâncias, nesse caso conhecidas como substâncias iônicas, ou compostos iônicos, ou ainda sólidos iônicos, conforme vocês podem ver escrito ali na vossa tela. Vamos falar então sobre sólidos iônicos e sobre a ligação que os dá origem, que é a ligação iônica. Então, primeiro temos que saber o que é um sólido iônico ou um composto iônico. Temos aí uma espécie de definição para vocês. Um composto iônico ou substâncias iônicas são substâncias constituídas por um conjunto ou uma rede de cations e aniões. Lembrem-se do conceito de cations e aniões, é importante. Cations são aqueles íons que têm carga positiva e os aniões são aqueles que têm carga negativa. Portanto, o sólido iônico é formado por um conjunto de íons positivos misturados com íons negativos. Mas, claro, eles organizam-se de uma forma específica, conforme vocês podem ver aí escrito, não é? Nos compostos iônicos, os cations e aniões aparecem dispostos de forma alternada. Interpretar bem esta palavra, dispostos de forma alternada, em quantidade ou em número tal que as cargas positivas e as cargas negativas se anulem entre si. Ou seja, no total o composto será neutro, apesar de ser formado por partículas positivas e negativas. E a disposição desses íons origina uma estrutura que é conhecida como rede cristalina iônica. Um exemplo muito comum, muito conhecido de sólido iônico é o sal de cozinha, cloreto de sódio. Iremos falar um pouquinho dele mais a seguir. Bom, aqui está um esquema que mostra três formas de representar a estrutura cristalina do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Portanto, tem aí três imagens, na verdade, a representar a mesma coisa. Vocês podem ver a partir da imagem que os íons positivos que têm a ver com o sódio intercalam os íons negativos. Portanto, eles estão colocados de forma alternada. Positivo, negativo, positivo, negativo. Ou, por outras palavras, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, cloro. Dispostos de forma alternada. Portanto, uma estrutura assim é conhecida então como rede cristalina iônica, por estar constituída por íons. Os compostos iônicos apresentam características gerais que nos ajudam a reconhecê-los. Então, vamos ver algumas das suas características. A primeira característica diz que, em geral, se apresentam no estado sólido. É muito difícil encontrar um composto iônico num estado que não seja o sólido. Dificilmente eles vão aparecer no estado líquido ou gasoso. A segunda característica diz que os sólidos iônicos ou compostos iônicos são substâncias solúveis em água ou noutros solventes polares, ou seja, dissolvem-se em água. Não é? Nós temos visto isso no nosso dia a dia. O sal dissolve-se muito facilmente em água, porque se trata de um composto iônico. Terceira característica diz que eles são insolúveis em solventes apolares, como na acetona. Vocês podem comprovar isso em casa, podem tentar dissolver o sal em acetona, podem tentar dissolver o sal em óleo e vão ver que nada acontece, porque os compostos iônicos não se dissolvem em substâncias apolares. Uma característica igualmente importante tem a ver com a sua condutibilidade elétrica. Os sólidos iônicos, os compostos iônicos, enquanto estiverem no estado sólido, não são capazes de conduzir corrente elétrica. Mas se os dissolvermos em água, eles já se tornam capazes de conduzir corrente elétrica. Ou seja, se nós misturarmos sal e água e fazermos passar corrente elétrica por aí, ela atravessa essa mistura facilmente. Mais tarde iremos demonstrar-vos uma experiência acerca disso. Então temos aí 4 características importantes, entre outras que não estão aqui, mas que vocês podem investigar no vosso livro ou na internet. Então, os compostos iônicos, conforme já dissemos atrás, são formados por íons positivos ligados aos íons negativos. E essa união é possível graças à força de atração que existe entre as partículas. Há uma lei da natureza que diz que partículas de cargas opostas sempre se atraem. Então aqui vai acontecer exatamente isso. Os cations atraem os aniões e vice-versa. E essa união receberá o nome de ligação
iônica. Portanto, o que é a ligação iônica? Podemos dizer que é a união entre cationes e aniões que resulta da atração entre eles. Lembrando que os cationes e aniões são formados a partir da transferência de elétrons. Aqui está negritado porque se trata de um aspecto importante sobre a ligação iônica, que envolve transferência de elétrons. O que significa? Significa que um dos átomos perde elétrons, ao passo que o outro ganha elétrons. Lembrando que os átomos procuram estabilidade química e eles se tornam estáveis quando adquirem 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. Então vamos ver um caso concreto. Temos aqui dois átomos diferentes, o átomo de sódio e o átomo de cloro, com as suas distribuições eletrônicas já feitas. Para o sódio, o número atômico é 11, então no primeiro nível nós vamos ter 2 elétrons, no segundo 8 e no terceiro 1. Para o cloro, o número atômico é 17, no primeiro nível temos 2, segundo 8 e o terceiro 7 elétrons. Em termos de estabilidade, podemos concluir que nenhum deles é estável, porque nenhum deles tem 8 elétrons de valência. Porém, para o cloro conseguir essa estabilidade, basta ganhar um elétron. Já para o sódio, é mais fácil perder o seu último elétron do que ganhar 7. Então, haverá aqui uma transferência de elétrons. Conforme vocês podem ver, o elétron sai do átomo de sódio e vai para o átomo de cloro. Portanto, o sódio perde o seu elétron e a sua camada de valência desaparece, passa a ter apenas 2, e ao passo que o cloro ganha o elétron. Desse modo, ambos passam a ter 8 elétrons na camada de valência. E assim formam-se dois íons. O cation sódio, que está representado ali embaixo, e o anião cloreto. Lembrem, o cloro muda de nome quando se transforma em anião. Quando é átomo é cloro, quando é anião chama-se cloreto. Esses íons se manterão unidos, formando então o cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha. Então nós temos aí um esquema que representa essa reação. Sódio a reagir com o cloro, forma-se o íon sódio ou cation sódio e o anião cloreto, representados aí com cores diferentes. Daí podemos escrever a fórmula NaCl. Assim se forma então o cloreto de sódio. Tudo isso para explicar então a ligação iônica. Repito, é a união entre íons positivos e íons negativos, graças à atração que existe entre eles. Então, turma, espero que tenham aprendido alguma coisa com esta aula e deixo-vos um exercício, alguns exercícios para vocês treinarem. Espero que respondam e se houver alguma dúvida, comuniquem pelos canais, pelas vias que vocês já conhecem, já estão habituados. Nos vemos em breve. Até já!